Hoje, a aula número 12, nós vamos estar falando então sobre a missão de Jesus, né? O que ele fez aqui no período que ele esteve aqui na Terra. A aula passada, nós vimos a questão da humanidade de Jesus, né? Quem ele é, né? 100% humano, ele era totalmente humano. Vimos também que ele era divino, 100% divino, e que ele era descendente de Davi, da linhagem real de Davi. Então isso são coisas a respeito da pessoa dele, né? Agora nós vamos ver um pouco do que ele fez aqui, como ele se comportou aqui na Terra. O ponto de hoje vai ser essa questão do pecado, um deles, né? Nós vimos que o Salvador não pode ter pecado, porque ele vai morrer no lugar do pecador. Então, se ele tivesse pecado, ele estaria morrendo no lugar dele mesmo, né? Então, é fundamental o Salvador, né, e Jesus, que agora nós sabemos que é Jesus, né, na Bíblia, ele não ter pecado. Então, vamos ver isso. Será que ele não tinha pecado mesmo? Tem duas condições, né, para não ter pecado, né? Deixa eu ver aqui que o slide passou demais. É não nascer pecador, né? Não pode nascer já em pecado, e ele não pode pecar durante a vida. Sobre ele nascer pecador, nós já vimos a questão dele ser nascido de Maria, virgem, né? Sem a participação de um homem. Porque a Bíblia diz aí nesses dois textos aí que nós estamos na tela, que o pecado, né, passou para todos os homens, né? Então todos pecaram. E em Salmo também o salmista fala isso, né? Em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, quando eu fui concebido, eu já era um pecador, né? Essa é a ideia do Salmo 51. Quando eu fui concebido, né? Lá houve o encontro lá do óvulo com o espermatozoide, e ali comecei a ser um pecador. Então para um homem não nascer pecador, ele não pode ter essa herança vinda, né, de Adão, vindo do homem. Por isso que Maria, a concepção dela foi pelo Espírito Santo. Não teve a participação do homem, então ela não herdou o pecado do Adão. Então essa questão dele ser concebido, né, em pecado, de ter o pecado desde a sua origem, Jesus não teve, né, porque ele foi um ser que foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele não teve, então, a participação de um homem nessa concepção. Então, por isso ele não nasceu pecador. A outra questão é ele não pode pecar durante a vida. Então, nós vamos ver agora algumas coisas sobre isso. Uma delas é essa. Ele não pode ceder às tentações. Nós vimos lá no início que Adão e Eva pecaram porque cederam à tentação que Satanás fez. Então, como que é, né, a vida, a questão de Jesus nesse aspecto da tentação? Ele foi tentado, certo? Nós temos a descrição, né, nos evangelhos da tentação que Jesus sofreu do diabo. Aí temos em Lucas, que está mais bem detalhado. Então, o que diz aí? Olha só. Hoje está dando para enxergar a letra? Lucas 4, né, de 1 a 12, nós vamos ler aí. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então Jesus foi, né, levado pelo próprio Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque ele precisaria passar pelas mesmas provas que nós passamos. Então o que o diabo fez depois desses 40 dias, quando ele teve fome? Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, continuando, não caiu na primeira, a segunda, e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo.
Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o diabo o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Esse está escrito aí, que foi dito pelo diabo, estão na Bíblia, né? Eram profecias sobre o próprio Messias. Mas Jesus respondeu a ele, né? Também está escrito, né? O dito está: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então vamos agora estudar um pouquinho em detalhe cada uma dessas tentações. Não sei se vocês lembram desse quadrinho que eu coloquei lá quando Adão e Eva pecaram, né? Que a tentação de Satanás é nessas três áreas, né? Na área do desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Adão e Eva pecaram, né? Porque era boa para comer, agradável aos olhos e dava entendimento. Esse foi a tentação e o porquê eles caíram na tentação. Agora, com Jesus nesse texto, nós vamos ver a mesma coisa, completando essa tabelinha. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ou seja, a fome, matar a fome, né? O desejo da carne. A fome é uma coisa que nós temos e quando a gente está com fome, a gente quer saciar essa fome, né? Faz parte da nossa natureza, né? Então a fome está relacionada a esse desejo da carne. A segundo ponto, darei toda esta glória e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e a dou a quem quiser, portanto, se prostrado me adorares. Então o que acontece aí? Satanás mostrou toda a beleza dos reinos, né? Tudo mostrou para ele viu, né? Não sei como foi isso, a Bíblia não relata exatamente como foi que aconteceu isso. Mas o fato é que mostrou toda a beleza dos reinos que havia na terra, para ver se Jesus aceitava ter autoridade, né, sobre aquilo, se eu adorasse o diabo. Mas o que Jesus disse, né? Também não cedeu à tentação. Jesus disse que só podia adorar a Deus. Se és filho de Deus, é a outra tentação. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos. Essa terceira tentação está relacionada, né, à soberba, né, dele se revelar como Deus, né, se mostrar quem ele era, né, usar a sua posição superior e mostrar aquilo para todos. Então, o que acontece? Qual que seria o pecado de Jesus aí? Usar o poder em seu favor. Era o primeiro, da fome, né? Ele poderia transformar realmente pedra em pão, mas ele estaria usando do seu poder como Deus para satisfazer um seu desejo da carne, e isso contaminaria, né, a obra dele aqui como um ser humano, né, completo, assim, que agiria de acordo como o ser humano age. O segundo ponto estava relacionado à adoração, né, ao diabo. Só a Deus a gente deve adorar, então o diabo estava querendo que ele o adorasse. E o terceiro era colocando Deus à prova, né? Se joga daqui, você não vai para você morrer desse jeito, então Deus vai te salvar, vai te segurar. Então colocando Deus à prova. E a solução que Jesus encontrou para enfrentar a tentação foi a resposta, né? Está escrito, né? Obedecendo a palavra de Deus. A Bíblia diz: não adorarás outros a não ser Deus. Essa foi a resposta para não adorar o diabo. Nem só de pão viverá o homem, né? Não adianta eu viver do pão e perder ter pão e não ter vida com Deus. Não adianta nada, né? Então ele sempre respondeu desta maneira. Então essa a primeira questão, né, sobre o pecado de Jesus durante a sua vida.
ele passou, porque ele não cedeu às tentações. Agora vamos ver se, assim, Hebreus 4:15, né? Temos declaração então da Bíblia sobre isso, porque não temos sumo sacerdote, né? O próprio Jesus sendo sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então a Bíblia afirmando aí que Jesus não cedeu às tentações, embora ele, como nós, tivesse sido tentado em todas as coisas. Outro aspecto, né, que a Bíblia é muito clara. Em Mateus 5,17, Jesus diz: não penseis que eu vim revogar a lei, ou os profetas, né, aquilo que estava escrito. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Ele realmente veio para cumprir a lei, né, e ele disse que ele cumpriu, né? Tanto que ele vai chegar em João lá 8,46, ele vai perguntar naquela situação para os escribas e fariseus que estão ali em volta dele: quem dentre vós me convence de pecado, ou me mostra um pecado? Né? Jesus falou assim: mostra alguma coisa que eu fiz de errado, mostre. Né? E ninguém foi capaz de acusar Jesus de nada. Né? As acusações que eles faziam para Jesus eram interpretações erradas que eles faziam da Bíblia, né? De tipo dele comer com gente que era desprezível para eles, era esse tipo de coisa, né? Isso é contra, na verdade, o que a Bíblia diz, né? Não é para fazer esse tipo de acepção de pessoas como eles faziam. Então, o que eles falavam de Jesus não tinha nenhum pecado naquilo. Agora, pecado mesmo eles não conseguiam mostrar nenhum em Jesus. Então, temos todos esses aspectos que mostram, né, que Jesus nunca pecou. Ele nasceu sem pecado, né, porque ele nasceu de uma maneira sobrenatural. Ele foi tentado em todas as coisas e não cedeu. Ele cumpriu as leis de Deus, todas as leis. E a prova disso é que ninguém conseguia acusá-lo de nada. Então essa é aquela questão então que o Salvador não pode ter pecado. E temos a prova na Bíblia aí que realmente ele nunca pecou. Outro aspecto sobre Jesus ser anunciado como Messias. Foi dito, né, por anjos e foi dito por pessoas que Jesus era o Messias, ou ungido de Deus, aquele ungido, aquela pessoa que viria. Né? Então, será que ele era mesmo, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, nós temos aqui que ele foi dois aspectos ali da questão dele ser anunciado. Primeiro, pelos anjos, quando ele nasceu, né? Nós já vimos esse texto, né? De Mateus aí, que diz que lá no finalzinho, né, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o anjo que anunciou a Maria disse que ele era o Salvador, que ele era o Messias. Ele foi anunciado também, aqui outro texto, né, dos anjos agora, quando Jesus nasceu. Eis que vos trago, né, o anjo do Senhor desceu sobre onde eles estavam, aí aos pastores que estavam reunidos ali, guardando seus rebanhos, né, a história do Natal ali. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lembra que Cristo é Messias, né? É a mesma palavra. Cristo é grego, Messias é hebraico. Então os anjos afirmaram que ele é o Messias prometido. Pessoas agora. Existiu um homem ali, logo quando Jesus foi ao templo para fazer a circuncisão, esse Simeão, né? Vocês podem ler a história melhor lá em Lucas 2. Simeão era um senhor já bem de idade e que Deus tinha falado para ele que ele não morreria antes de ver o Salvador. Então quando ele foi no templo, quando Jesus foi fazer a circuncisão aos 8 dias, Simeão, está aí no texto, o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra,
porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, uma pessoa, né, que tinha um relacionamento muito próximo com Deus, afirmando ali que Jesus era o Messias. Outra, Ana, uma profetisa também, de senhora viúva, né, de 84 anos de idade. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Faruel, da tribo de Aser, avançada em dias, e que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, né, quando Jesus estava ali para ser circuncidado, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então essa mulher, uma profetisa, que anunciava também que esse era aquele que ia salvar, né, o povo de Israel. João Batista, nós já vimos que ele era aquele arauto, né, que anunciava. Um dia, né, quando ele se encontrou com Jesus, ele falou, né, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele cordeiro que era, né, que os hebreus matavam em sacrifício para simbolizar o cordeiro verdadeiro que viria para morrer no nosso lugar, né? João Batista afirma então que esse Jesus era esse Cordeiro de Deus, e era esse Cordeiro de Deus realmente que tira o pecado do mundo. Esse que era o cumprimento de todas aquelas representações dos sacrifícios que eram feitos até aquele momento. Outra coisa, além das pessoas falarem, Jesus mesmo, ele se reconhecia como Messias. O próprio Jesus falava isso. João 4. Eu sei, respondeu a mulher samaritana, né, que Jesus estava falando. A mulher disse para Jesus que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus dizendo para a mulher samaritana que ele era aquela pessoa, o Cristo, o Messias. Ele se reconhecia assim. Lucas 4, Jesus ali na sinagoga. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus dizendo que ele era o cumprimento daquela escritura que falava sobre o ungido de Deus. Vamos ver o que mais. A questão da missão, né, do Salvador ser em duas partes. Esse texto que nós lemos por último agora, de Lucas, né, que eu coloquei agora aqui do lado direito da tela, ele se refere a uma profecia lá de Isaías. Se vocês compararem as duas, a nossa versão está bem próxima às duas. Diz lá, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Notem que esse texto não acabou ali onde Jesus parou. Jesus leu aquela primeira parte, até apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele disse: aqui cumpriu
a escritura que acabais de ouvir. E o resto? Né? Quando vai ser cumprido o resto desse texto que Jesus não leu? Né? Jesus parou ali. Então é aí que entra essa questão da missão deles terem duas partes. A primeira vinda dele, que era essa agora, que ele chegou, né, ele era a questão da salvação, né, de proclamar a libertação, de proclamar a salvação, de morrer, né, pelos pecados. Então isso ele ia fazer agora, por isso que ele parou aí no texto. Né, ele não iria fazer o restante. O restante viria depois, né, na segunda vinda, quando daí vai ser a vingança de Deus sobre os homens que não foram salvos. Sobre aí que vai ser o consolo, né, sobre todos os que estão chorando porque são perseguidos por causa do Evangelho. Aí que vai ter, né, essa questão de tirar o luto daqueles que estão de Deus. Né? É a segunda vinda, não é agora. Então ele já nesse texto a gente percebe Jesus dando essa ideia de que ele viria, que teriam dois adventos, né, duas circunstâncias que ele estaria neste mundo em condições completamente diferentes, né? Uma dando salvação e a outra exercendo o juízo. No final, depois vocês podem perguntar mais alguma coisa sobre isso. Mas nós vamos continuar mais um pouquinho. Jesus vai dar então mais detalhes. Agora, como que vai ser a sua vida? Ele diz que ele vai morrer com a sua vida aqui, né? Ele diz que ele vai morrer. Em Mateus 20, Jesus diz: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Então Jesus estava dizendo que isso ia acontecer, ele iria ser morto. Sabeis, né, em Mateus 26 agora, que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Tudo Jesus dizendo isso antes de acontecer, falando para os seus discípulos. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele falando que ele ficaria morto por 3 dias, mas só por 3 dias. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão que ele estava dizendo ali, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Jesus então avisou, né, que ele iria ressuscitar depois de 3 dias. Ele disse tudo isso. O que mais? Então, esses detalhes sobre a morte dele. E agora uma outra coisa também que é bom a gente ver, a questão dos apóstolos de Jesus. Ele vai escolher 12 pessoas para estar mais próximas dele e para serem mensageiros especiais dele. A palavra apóstolo, ela significa mensageiro. Então, às vezes pode estar escrito na Bíblia apóstolo, nesse sentido, né, de mensageiro, mas existem esses 12 que são os apóstolos especiais mesmo, que Jesus chamou um por um, né, para segui-lo de perto. Né? Nós temos a relação deles aqui em Lucas, em outros lugares da Bíblia também. Lucas diz, tem uma e tem lá aqui um resumo, vou fazer um resumo desse texto para vocês. Porque ali está um nome, tinha Simão, Pedro e André, que eram irmãos, Tiago e João também, que eram irmãos, Filipe, Bartolomeu, Mateus, que escreveu o Evangelho, também conhecido como Levi. Levi e Mateus é a mesma pessoa. Ele era um cobrador de impostos, né, um publicano. Temos Tomé, temos Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote. Zelote era um partido de extrema direita lá dos judeus naquela época, né? Os zelotes eram um partido político, mas Deus o chamou, né, para isso também. Ele deixou de ser zelote quando ele entrou para o grupo dos apóstolos. Judas, né, filho de Tiago, ou Judas Tadeu, e o Judas Iscariotes, né, o que traiu Jesus, que todo mundo conhece ele também. Então esses são, né, os apóstolos, os discípulos de Jesus. E o nome mais comum que a gente usa para eles é Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, menor,
Simão Zelote, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Esses são os discípulos de Jesus, os apóstolos que ele escolheu especiais para o acompanharem. Daí, agora vamos ver o que aconteceu, que vai ser a próxima aula, que nós vamos estar tratando dos últimos acontecimentos ali da Semana Santa. Mateus 20, é o início disso. Então, Jesus, agora um pouquinho antes de ir, ele vai anunciar tudo o que vai acontecer ali naquela semana. Então, Jesus, está ali em Mateus 20. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, os 12 apóstolos, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus ali, ele vai dar algumas coisas que nós pusemos em destaque aqui. Será entregue nas mãos dos líderes religiosos, será condenado à morte, entregue aos gentios, escarnecido, açoitado, crucificado e vai ressurgir ao terceiro dia. Se nós formos para a nossa tabelinha que a gente tinha feito sobre a morte do Salvador, aquela parte de baixo ali, nós vamos ver que Jesus vai anunciar agora tudo aquilo que nós vimos que está ali, que os profetas falaram que ia acontecer. Quase tudo ele está dizendo aí, que ele vai morrer, que vai ser escarnecido, que vai ser sepultado, morto. Então, agora vamos entrar na Semana Santa e todas essas profecias que estão aqui, que Jesus disse que vai acontecer e que o Velho Testamento disse também que faziam parte das profecias sobre o Salvador, tudo isso tem que acontecer para que Jesus então esteja realmente cumprindo tudo aquilo que foi dito no Velho Testamento sobre ele. Então, na próxima aula, nós vamos estar olhando sobre a morte do Salvador e se ele realmente vai cumprir tudo aquilo que se fala sobre ele no Antigo Testamento.